Olá pessoal, aqui é o professor Hanan. Vamos a mais um vídeo do IPC, Instituto Professor Cavanha. Hoje nós vamos resolver um exercício de matemática dentro da frente de geometria plana. Vamos à leitura da questão. Questão da Cefet, Minas Gerais. Considere θ e α dois ângulos adjacentes e complementares. A expressão que determina o valor do ângulo formado pelas bissetrizes de θ e α é... Bom, pessoal, agora vamos à resolução da questão. Para a gente resolver esse problema, primeiro a gente precisa relembrar alguns conceitos. Lembre, geometria é linguagem. Você precisa sempre interpretar muito bem a questão. E para interpretar, você tem que ter conceito e linguagem. Se você prestar atenção no texto, ele fala 3 palavrinhas que são do contexto da geometria. Você precisa ter o conceito em mente. Primeiro, ele fala de ângulos adjacentes. Depois, de ângulos complementares. E depois, da bissetriz de um ângulo. Você precisa saber isso anteriormente para depois fazer a questão. Vamos lá, vamos relembrar. O que são ângulos adjacentes? Pessoal, muito simples. Ângulos adjacentes são ângulos que estão lado a lado, que tem uma semi-reta os dividindo, os separando. Eles não têm nada em comum, só estão encostando. A palavra adjacente significa ao lado, encostando. Bom, vamos como exemplo aqui, Eu tenho aqui o ângulo AOB, formado pela semi-reta OA, pela semi-reta OB. O ângulo AOB mede alfa. Alfa é a medida desse ângulo. E eu tenho também o ângulo formado pela semi-reta OC e OB, que é o ângulo BOC, que mede θ. Então, o ângulo AOB mede alfa, o ângulo BOC mede θ. É o valor dele. Bom, se você reparar, eles têm aqui uma semi-reta OB que está dividindo ele ao meio. Não necessariamente na metade, mas está separando os dois. A medida de cada um, se é 30, 40, 65, tanto faz. A questão é que está separando. Então, adjacente significa ao lado, separado pela mesma semi-reta. Bom, e o que é a bissetriz de um ângulo? Pessoal, esse conceito aqui é muito importante, aparece muito. Bissetriz é uma semi-reta que divide o ângulo na metade, ao meio. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui o ângulo formado pela semi-reta OA e pela semi-reta OB. Esse vai ser o ângulo AOB. Ângulo AOB. O ângulo AOB está dividido aqui, na metade por essa bissetriz, Aqui é a bissetriz OC. OC. Essa é a bissetriz que está dividindo ao meio. Perceba, do lado de cá, mede alfa. Do lado de cá, também mede alfa. É igual porque dividiu na metade. E aí a gente pode falar, que esse alfa é AOB dividido por 2. É a metade de AOB, é a metade do ângulo inteiro. Então, bissetriz é a semi-reta que divide um ângulo ao meio. Último conceito se refere à classificação de dois ângulos de acordo com as suas medidas. Uma das classificações possíveis é ângulos complementares. Pessoal, falou a palavra complementar, você tem que lembrar de 90 graus. Ângulo complementar são aqueles em que sua soma dá 90. Por exemplo, 30 e 60, exemplos aqui, 30 e 60, se eu somar, dá 90. Posso falar, que 60 é o complementar de 30, ou que 30 é o complementar de 90. Outro exemplo, 80 e 10.
80 mais 10, 90. 80 é o complementar de 10, 10 é o complementar de 80. Então, ângulos complementares são aqueles que a soma dá 90, independente dos valores, viu? Pode ser qualquer valor para alfa ou para teta, desde que sua soma dê 90 graus. Bom, agora que a gente relembrou esses três conceitos importantes, vamos voltar à questão. Pessoal, o texto nos diz que nós temos dois ângulos que são adjacentes e complementares. Ó, eles são adjacentes e complementares. Então, veja, nós vamos ter que ter dois ângulos que estão separados lado a lado, adjacente, e que a sua soma dê 90 graus, porque eles são complementares. O que você vai fazer? Você vai desenhar aqui, ó, o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Ó. Lembra sempre que o ângulo de 90 graus é o ângulo reto. 90 graus, ó, é o ângulo reto. Você sempre vai expressar ele dessa maneira aqui, ó, ângulo reto. Então, eu desenhei aqui, ó, AOC representa um ângulo reto de 90 graus. E fazendo uma outra semirreta aqui, ó, OB, dividindo em dois pedaços. E aí eu vou ter este ângulo adjacente a esse ângulo, formando no total 90 graus. Você precisa fazer esse desenho para resolver a questão. Assim você vai visualizar o que você está lendo. Geometria é muito importante, você codificar a linguagem. Você viu o que está escrito, desenha o que está escrito, para você concretizar o que você leu. Bom, agora, pessoal, vamos à pergunta. Ele faz a seguinte pergunta. Qual é o ângulo entre as bissetrizes de θ e alfa? Vou precisar desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar a bissetriz do ângulo θ. Tá aqui, ó, uma bissetriz para o ângulo θ e uma bissetriz para o ângulo alfa, dividindo no meio, ó. Lembra, a bissetriz divide no meio. Então, se aqui vale θ, esse pedacinho aqui vai valer a metade, θ sobre 2. Se tudo aqui vale alfa e eu dividir na metade, então aqui vale alfa sobre 2. Então eu tenho θ sobre 2, alfa sobre 2. Ele quer saber o total, o ângulo formado entre esta bissetriz do alfa e a bissetriz do θ. Bom, entre as duas bissetrizes, eu tenho esse ângulo total aqui, ó, que é alfa sobre 2 mais θ sobre 2. É só somar as duas metades. Então, o que vai resultar? Ó? Alfa sobre 2, que é esse pedaço aqui, mais θ sobre 2, que é esse pedaço aqui. Você vai somar, ó, duas frações com denominadores iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. Alfa mais θ sobre 2. E esta é a resposta. E esta é a resposta da questão que dá letra A. Uma última observação, pessoal. Nós sabemos quanto que é alfa mais θ. Se eles são complementares, a soma deles tem que dar 90. A questão não pediu, mas é legal de você saber. Ó, eu ainda poderia aqui, ó, complementar o meu cálculo e escrever que isso aqui, alfa mais θ, é 90. E aí 90 dividido por 2 daria 45 graus. Então, na verdade, você não sabe só a expressão, você sabe também o valor final. Esse ângulo aqui do meio, ó, esse ângulo total entre as bissetrizes, vale 45 graus sempre. Olha que interessante.
Não importa o valor do alfa, não importa o valor do θ. Você não sabe se é 30, 60, 80, 10. Você não sabe o valor. Mas a soma dos dois, das duas metades, sempre vai dar 45 graus. Olha se não é interessante. Tá sentindo a matemática? Eu tô. Olha lá, pessoal. Exemplo, só para fechar. Vamos supor que seja 30 e 60. E se o ângulo alfa for 30, qual que é a metade de 30? 15. Então aqui vale 15. E o outro vai ser 60. Qual que é a metade de 60? 30. 15 mais 30, 45. E se fosse 80 e 10? Metade de 80, 40. Metade de 10, 5. 40 mais 5, 45. Vai sempre dar 45, independente do valor de alfa e θ. Legal ou não? Muito legal. Pessoal, é isso. Letra A, questãozinha de geometria. Se gostou, curta, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.